Meu muito boa noite a todos. Estamos na edição especial do nosso segundo Congresso Online de Lei Geral de Proteção de Dados e hoje o convidado é especialíssimo, doutor Coriolano Camargo. Ele que é doutor convidado da Universidade de Granada e Navarra, pesquisador visitante Interpol Lion, bem como Europoaia, CEO da Digital Law Academy e também autor de várias obras com essa temática. Um ícone de direito digital no país, além de professor do Damásio, tive a honra de assistir uma palestra presencial em São Paulo, fora que eu já acompanhava o trabalho há muito tempo. Doutor, se apresente, quem você seja, quais os seus projetos, o que tem para vir ainda mais em 2020 desse seu legado no nosso direito digital. Gabriela, muito obrigado, meus cumprimentos a todos. Cybercomportamento, o comportamento do homem, o comportamento das pessoas tem sofrido cada vez mais uma transformação. Esse clima de ódio, esquerda, direita, tem gerado um clima muito ruim para o país nesse momento. E é necessário que o operador do direito, o profissional que atua na área do direito digital, seja um agente formador de opinião, assim como você, tentando levar um pouco mais de consciência para as opiniões, para o tecido social, para a consciência ética coletiva. A palavra agora, nesse momento que nós vivemos, é tolerância. Nós não podemos nos dividir nesse momento tão importante, onde mais de 50% dos brasileiros já perdeu a sua renda. Nós, advogados, sabemos que os nossos clientes hoje priorizam outros pagamentos, como conta de água, luz, telefone, aluguel das suas respectivas empresas, e bem ou mal, nós ficamos para o final dessa folha de pagamento, porque existem, naturalmente, outras prioridades. E se nós ainda ficarmos construindo o ódio, pregando o ódio nas redes sociais, esse discurso é muito ruim. Fere a privacidade, fere a autonomia e a liberdade das pessoas, porque elas vão se sentindo cada vez mais cerceadas. O Brasil hoje precisa de um diálogo sério, de um diálogo ético. Esse é um projeto que eu encabeço já há algum tempo e estou procurando, junto com os profissionais da Digital Law, dar um pouco mais de força, um pouco mais de corpo a esse discurso. Tolerância, Maravilha. Paz e harmonia. Mandar um beijo para a doutora Leila, uma querida também, professora super renomada, tem feito a transformação também nessa sua academia, buscando esse incentivo para a nossa sociedade jurídica. Ela está aqui do nosso lado, está te mandando um abraço. Ai, uma querida, adoro. Um beijo grande. Frente à realidade trazida dessa quarta revolução industrial, com o uso de algoritmos avançados, aprendizado de máquina, inteligência artificial, bem como o uso de assistentes digitais ativados por voz, roteamento de tráfego, tecnologias incorporadas em carros autônomos, drones, telefones inteligentes. Quais os aspectos positivos do impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente frente a essa transformação atualmente da nossa pandemia? Perfeito, vamos pontuar a história. A tecnologia veio com a promessa de que ela traria para todos nós mais tempo, uma maior autonomia para que o homem pudesse focar o seu trabalho nas questões mais importantes, para que a informação ela tivesse cada vez mais um conteúdo ético relevante para a sociedade. Nós falhamos nessas três missões. Nós temos hoje uma quantidade enorme de trabalho, não sabemos em qual aplicativo nós respondemos a mensagem, temos um volume muito grande de informações. Se você entrar no site do MIT hoje, existe um estudo sobre fake news e inteligência artificial. Os estudiosos do MIT, eles passaram a pesquisar o comportamento dos robôs que apontam onde estão as fake news. Ao fazer esse direcionamento e a retirarmos uma notícia falsa do ar, o MIT
diz que nós estamos, na verdade, impulsionando outras notícias falsas. Olha que realidade nós vivemos, né? Então, hoje nós vivemos cercados de desinformação. Eu acredito que, com o aprimoramento da inteligência artificial, dos carros autônomos, das novas tecnologias que estão aí emergindo, eu espero que o homem saiba tratar essa tecnologia de modo a que ele viva melhor, que ele tenha mais tempo, que ele possa se dedicar ainda mais à sua família, aos seus filhos. O que nós vemos hoje é que o marido não se dedica à esposa, o pai não se dedica ao filho, estamos cada vez mais assoberbados por trabalho e parece que a tecnologia está fazendo com que nós, seres humanos, passemos por um processo de involução. Nós estamos voltando. É o que Bauman diz, a liquidez das relações. Tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, começa muito rápido e termina muito rápido também. Perfeito. E o que a organização, seja empresa privada, pública, ganha em demonstrar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados? Ganha. Principalmente agora, Excelente pergunta. Brasil, exterior, se aquelas empresas que já estão à frente, mesmo sem a vigência da lei, estão podendo ter mais tratativas internacionais. Eu acho que a LGPD ela veio para trazer o Brasil realmente para esse patamar internacional. A empresa ganha em organização, na possibilidade de rever todos os seus processos internos, saber onde estão as suas informações, como elas estão sendo tratadas, onde elas estão sendo armazenadas, na hipótese de ações judiciais, como essas informações serão disponibilizadas em juízo. Organização é fundamental. É importante que as empresas, dentro desse processo, criem manuais de instruções e procedimentos técnicos para determinar onde as informações sensíveis são guardadas, onde as informações de cunho genérico mais pessoais são guardadas, qual o nível de segurança desta ou daquela informação, delimitar o seu nível de segurança e fazer monitoramento periódico do seu nível de segurança, porque todos nós podemos ser invadidos. A empresa, ao ser invadida, ao demonstrar em juízo que ela adotou todos os meios cabíveis para se proteger, que ela estava em perfeita adequação com a norma, obviamente que ela não vai poder responder objetivamente por esse vazamento. E sim, os verdadeiros criminosos têm que ser punidos. Esse sim. Porque cada um de nós pode ser assaltado na rua, eu posso ter, a minha carteira pode ser furtada, o meu celular pode ser furtado a qualquer momento, porque existe a teoria em direito digital, a teoria do mais forte. A teoria da lei do mais forte. Sempre vai existir uma tecnologia mais forte que a minha. Sempre vai existir um cybercriminoso mais habilidoso. E eu vou ser responsável, o meu cliente vai ser responsável. Por isso que o manual de instruções e procedimentos técnicos evitará que todas as empresas respondam objetivamente pelo vazamento de dados. Senhores, nada de ficar fazendo seguro. Seguro é ótimo, muito importante, o seguro, etc. Mas se eu tenho um manual de procedimentos técnicos que blinda a minha empresa, que garante a minha empresa de que ela adotou todos os meios possíveis para se proteger dentro do arcabouço do seu negócio, por que ela vai responder objetivamente por danos morais e materiais pelo vazamento de dados? Eu acho que ela não vai responder, porque ela não teve culpa. Ela não foi negligente, não foi imprudente, não foi imperita e não agiu com dolo. Né? Ou seja, é a prova pré-constituída. A LGPD criou a teoria da prova pré-constituída, o que as pessoas não estão se atentando. E detalhe, a lei começa a vigorar em janeiro, para todos os efeitos. Os PROCONs vão aplicar a lei em janeiro, o Ministério Público vai passar a aplicar a lei em janeiro. Agora, para fins administrativos, a NPD vai passar a funcionar em agosto, se é que o governo federal vai conseguir criar a NPD até lá.
Então, a preocupação das empresas em se adequar até janeiro para não passar por essas outras multas administrativas deve ser muito grande também. Aqueles empresários que ainda acreditam que a lei não vai ter veracidade. Inclusive, eu participo muito de treinamentos do mundo do empreendedorismo. Muitos empresários acreditam só quando for autuado mesmo nessa vigência. E agora a problemática se torna ainda mais difícil com a falta, com a falta de caixa, né? O Leonardo Cisi está perguntando: seus dados foram vazados? Como o cidadão vai conseguir descobrir de qual empresa seus dados foram vazados? Hoje já existem ferramentas, né, Leonardo, para que sejam feitas essas investigações, né? Muitas vezes pode ser que o cidadão não descubra, né? Ou muitas vezes esses dados foram vazados de várias empresas, né? Se você tiver alguma outra... A rastreabilidade desses dados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Leonardo é um especialista. Se você tiver uma outra sugestão, Leonardo, coloque aí para nós. Perfeito. Se houvesse a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, acredita em quais melhores práticas, como possibilitar nosso país a continuar comercializando com os países europeus, inclusive fazendo transferências internacionais de dados que estão sendo requisitadas por conta da pandemia do Covid-19. Qual a sua opinião frente a esse cenário de adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados? Como venho dizendo, foi necessário, Gabriela, o adiamento da lei, porque o nosso país passa por um momento extremamente difícil, onde as nossas organizações todas, o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário, estão hoje focados em enfrentar essa crise epidêmica e reverter essa curva. E é necessário hoje o home office, é necessário que os profissionais que estão à frente da implantação da Lei de Proteção de Dados continuem os seus trabalhos, os seus estudos, mas de forma a se prepararem para que em 2021, em janeiro de 2021, os seus processos internos já estejam prontos, preparados para o tráfego internacional de dados. É muito importante para que as empresas brasileiras estejam no mesmo patamar técnico, o mesmo patamar, o nível ético, que estejam preparadas para essa troca, para essa transferência de dados. Um exemplo, uma companhia estrangeira, ela não vai transferir os seus dados para sua filial ou para uma prestadora de serviços se essa empresa não tiver minimamente os mesmos níveis técnicos de proteção de dados que ela tiver. Né? Ela não vai fazer essa transferência porque o board não vai aceitar, porque o cliente, o dado, sensível ou não, que está sendo transferido, vai ser colocado em risco e ele está protegido. Né? Então a empresa, nesse momento, ela coloca um pouco na balança, né? O que ela tem a perder? Ela tem a perder o seu ativo mais importante, que é a sua informação. Informação é poder. E a marca, né, acaba prejudicando a marca da empresa. Exatamente. Exatamente. E a lei de proteção de dados também, ela vai capacitar as empresas para coletarem dados, transformarem esses dados em informações em estatísticas, essas estatísticas em conhecimento prático para o negócio da empresa, e esse conhecimento prático vai se transformar em mais negócios. Aí, respondendo àquela sua primeira pergunta, esse é um grande ganho que as empresas passam a ter ao se adaptarem à Lei de Proteção de Dados. Perfeito. Já há várias empresas de monitoramento dos cidadãos, inclusive utilizado pelo governo do estado de São Paulo, usando geolocalização, aplicativos e dados pessoais. Devido ao confinamento, as pessoas estão utilizando ainda mais massivamente
desde aplicativos para trabalho remoto, desde para delivery, agora até para treinamento funcional, bem como entrega de produtos. Esse confinamento e o uso massivo desses aplicativos, sem a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, equivale a uma máxima infinita de dados. E os cidadãos rodando por diversas plataformas, terminando no caos que estamos vivendo. Como os dados estão sendo utilizados? Qual a intrusiva são essas tecnologias? O que acontecerá com essa gigantesca base de dados pessoais coletados durante esse surto? E se considera ilegal, ilegítimo, toda essa problemática que está em vários debates frente ao que o governo do estado de São Paulo tem feito, inclusive outros países já fazem, que também tem a Lei Geral de Proteção de Dados vigente, de acordo com cada país. Qual a sua consideração? Gabriela, excelente pergunta. A forma pela qual estão sendo feitas essas coletas é ilícita, é ilegal. Por quê? Não porque a tecnologia é intrusiva, porque o governo diz que ela não é intrusiva. Não porque a tecnologia vai captar dentro do seu celular algum dado sensível e importante. A Polícia Federal nos deu uma aula sobre esse assunto em 2006. Toda vez que a Polícia Federal vai coletar determinado de um manual de instruções e procedimentos técnicos que diz qual a tecnologia que é utilizada, até onde vai essa tecnologia, onde as provas, onde esses dados são armazenados e como são armazenados, quem tem a... Quando? E quando? Até quando? Os limites. Porque existe uma preocupação por parte da Polícia Federal de demonstrar claramente, através dessa cadeia de custódia, que dados sensíveis do cidadão investigado ficam separados. Dados que interessam a investigação ficam sobre a custódia da Polícia Federal e os demais dados são descartados. Trazendo essa informação de 2006 para valor presente, é isso que falta nesse momento. O poder público, o Ministério Público, os órgãos que estão fazendo esse mapeamento, primeiro, tem que demonstrar como esse mapeamento está sendo feito por zonas e antenas, que nós sabemos que não requer necessariamente uma invasão no celular da pessoa. Quem são as pessoas habilitadas que estão fazendo esse monitoramento? Através desse monitoramento, seria possível eu invadir o celular de A ou B? Se possível, até onde eu conseguiria capturar uma informação? Por quê? Porque através dessa transparência, é a garantia que o cidadão tem de amanhã uma foto, um arquivo sigiloso que estava no seu celular aparecer, ele vai fazer prova de que esse celular foi retirado indevidamente, muitas vezes, por um analista do governo que se sentiu curioso em um determinado momento e quis capturar aquele arquivo. O problema não é a tecnologia, Gabriela, é o homem. É o homem por trás da tecnologia, que muitas vezes abusa, né, do poder que ele tem nas mãos e acaba, muitas vezes, violando a privacidade do cidadão. O que está faltando é um manual de procedimentos técnicos de compliance de dados do governo para demonstrar claramente para a população como está sendo feito esse monitoramento. Uma cartilha resolveria isso tão bem, né? Uma cartilha por parte do governo federal, por parte do governo estadual, né? Provando a ética, provando quem são que estão manipulando esses dados. Inclusive, Luiz Augusto Durso fez uma colocação excepcional falando exatamente que não acredita que seja legal essa conduta do governo do estado de São Paulo, que foi coerente com o posicionamento do doutor. Perfeito. E como garantir essa ética, privacidade, segurança das informações nas proteções de dados em meio ao uso da inteligência artificial? Esse é o grande debate do futuro, a ética, inteligência artificial e proteção de dados. Sem dúvida nenhuma, porque cada vez mais a inteligência artificial ela passa a ter uma autonomia
assustadora. Muitas vezes, discriminações acabam acontecendo, porque a base de dados, o algoritmo que foi criado, ele foi criado de certa forma, de certo formato técnico, que acaba gerando alguma discriminação de cor, raça, idade, né? E nós sabemos que nenhum tipo de discriminação hoje é admitido pela nossa Constituição Federal. Perfeito. E qual o seu posicionamento frente à criação de códigos de condutas para equipes de desenvolvimento? Quiçá também se o governo do estado de São Paulo tivesse feito esse manual, uma cartilha básica, que possibilita a criação de tecnologias pautadas em privacy by design, desenvolvimento de algoritmos não discriminatórios, atendendo à legislação vigente. Sem dúvida, eu acredito que tudo seria resolvido e apaziguado através desse manual de conduta e ética, determinando que aqueles que estão criando determinados algoritmos e equipamentos zelem pela dignidade da pessoa humana, zelem o máximo pela segurança e pela privacidade do cidadão. É fundamental. Segundo, que esse manual de procedimentos técnicos imponha limites para essas equipes de monitoramento. Todos nós sabemos que, para nossa própria segurança, nós estamos sendo filmados a todo momento nas ruas, a placa do nosso automóvel, muitas vezes uma foto acaba pegando de forma indesejável uma cena dentro do nosso veículo que nós não gostaríamos, né? Já tivemos várias ações contra o Google pelo rompimento da privacidade, porque muitas vezes o satélite do Google acaba captando mensagens que são extremamente indesejadas, drones que a todo momento estão violando a nossa privacidade. Tudo isso será possível do cidadão se defender no momento em que nós tivermos que o governo criar de forma transparente um manual de ética e conduta para essas equipes, para o trabalho dessas equipes de monitoramento. E mais, esses manuais têm que ser públicos, para que o cidadão possa se defender. Eu faço parte de um conselho no Estado de São Paulo, um conselho criado pelo governador do Estado de São Paulo, no qual eu fui reconduzido, que chama-se CODECON, Conselho de Defesa do Contribuinte. Nós, nos estados e nos municípios, nós teremos conselhos de defesa da privacidade, que serão órgãos mistos, conselhos compostos pela iniciativa privada e pelo poder público, que terão a missão precípua de averiguar se o Estado, se determinadas empresas, elas estão cumprindo a sua missão, o seu pacto com a defesa da privacidade. Excelente, parabéns, doutor, pela atuação. Uma pergunta do Leonardo Cisne. Esse manual de conduta deveria ser criado pela ANPD? Pela ANPD, Autoridade Nacional de Procedimento de Proteção de Dados. Não. Eu acho que tem que ser criado pela OAB Santa Catarina. Lá pelo Leonardo Cisne, pela equipe da Sandra Vilela, etc. Eu acho que nós temos que estar na vanguarda. Nós temos que criar os documentos. Vocês já pensaram se nós pudermos... Vamos reescrever o manual de conduta do Facebook e vamos registrar em cartório? 100 mil pessoas. Se nós, enquanto cidadãos, estudiosos, pesquisadores, nós reescrevermos, todos nós, o manual de conduta e procedimentos que o Facebook, o contrato de adesão que todos nós assinamos quando entramos numa rede social. Ao assinarmos, a estarmos dentro de um litígio, o judiciário vai olhar para um e vai olhar para outro. Qual será que ele vai aplicar? Aquele que foi criado por um grupo de estudiosos brasileiros e que obedece à legislação brasileira? Um manual de procedimentos que foi criado e é colocado goela abaixo do cidadão brasileiro por uma empresa americana. Né? Excelente. Nós temos que estar na vanguarda. Nós temos que estar na vanguarda. Nós, operadores do direito digital, temos como missão reescrever toda essa história, reescrever todos os manuais de conduta e procedimentos técnicos antes que o façam por nós. Antes que o façam por nós.
Como adequar o tratamento de dados pessoais à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu vejo vários cursos falando dessa temática, muitos ainda abordando a teoria, muitos livros disponíveis no mercado. O mercado efetivamente tem doado muita informação, mas como saber se essa informação é assertiva ou não, se tem o adequamento está correto? Tem muitos especialistas hoje na área, principalmente faz um curso de um final de semana, de uma semana, de um mês, já se torna um especialista de uma temática que tem várias pessoas estudando há anos tudo isso, e já há muitas aberrações no mercado. Sem Como você dúvida. considera que seja a Eu, implementação adequada eu, em, às mil- eu, empresas? em 1997, eu fui convidado para ser diretor jurídico de uma multinacional chamada Rolamentos FAG, uma das maiores empresas multinacionais alemãs do mundo. Uma empresa que enfrentou 2 guerras mundiais, uma empresa que me orgulho muito de ter sido diretor jurídico dessa empresa, me reportava diretamente ao presidente. E de 97 a 2002, lá fiquei. E uma das minhas missões era construir um portal chamado MRO, Manutenção, Reparo e Operação, de modo que a FAG, a Tinken, a NSK, a SKF, que todas as empresas do ramo de rolamentos e de manutenção, reparo, operação e serviços de análise preditiva de rolamentos pudessem estar numa única plataforma, né? Como esse sistema bancário, que agora é Open Banking, seria quase um Open Bank de empresas concorrentes. O que uma era mais forte, ela levava vantagem no mercado. O que a outra era mais forte, mas o importante é que todas estivessem na mesma plataforma. Nós tivemos que colocar sob sigilo tabela de preços, nós tivemos que passar pelos órgãos de defesa da concorrência para mostrar que tudo aquilo não era um cartel, não era um jogo de preços, só informações de altíssimo sigilo. E o que eu posso dizer para vocês, eu estou com 52 anos, e eu posso passar para todos que estão me ouvindo, é que eu trabalho com segurança da informação há quase 30 anos, e eu não sei absolutamente nada. Eu estou aprendendo todos os dias. Aprendo com jovens profissionais, aprendo com os mais antigos, aprendo sempre aprendendo. Então é muito perigoso esses profissionais hoje que estão vendendo cursos que prometem facilitar absolutamente tudo. Eu vejo que muitas empresas que estão se adequando vão ter que se adequar uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta vez. Infelizmente, é o que eu vejo. Senhores, nós estamos na era da parceria. Eu estou num projeto, nós estamos num projeto em que os níveis de segurança são tão delicados que eu, sozinho, o meu escritório não consegue cuidar desse projeto sozinho. Nós estamos em 3 escritórios. 3 escritórios. Estamos para chamar um 4º escritório de advocacia. Nós estamos todos aprendendo nesse processo. Então, muito cuidado. Não tenham vergonha de perguntar, de compartilhar, de criar grupos de trabalho para atuação em conjunto. É uma grande oportunidade de aprendizado para todos nós. Eu confesso a você que eu estou reaprendendo muitas coisas com a Lei de Proteção de Dados. Aproveito também para convidar os colegas, a pedido do Conselho Federal da OAB, da ESA, do Conselho Federal, nós criamos um curso inédito sobre a Lei de Proteção de Dados. Eu e o professor Emerson Predolin, quem fez sabe que o curso é muito gostoso e dinâmico, que são 2 professores dialogando o tempo todo, é um curso dialético, prático, totalmente apostilado, com apostilas que são disponibilizadas na tela, que vocês podem dar print, podem guardar todo aquele material, o material é de vocês. Senhores, e além de tudo é um curso extremamente barato, porque ele é subsidiado pelo Conselho Federal para os advogados e profissionais de TI. São R$ 160 o curso, em 2 parcelas. Eu garanto que vocês vão gostar bastante. Boa. Eu sou aluna desse curso. Poxa, que honra. E a exigência dos dados, dos portadores e a sua utilização massiva dos dados pessoais daqueles que estão sob investigação da doença e com um diagnóstico confirmado. Muitos se sentem até discriminados
após a expansão desse diagnóstico, passivo de discriminação que os pacientes infectados poderiam sofrer em caso de divulgação não autorizada de suas informações pessoais. Como conduzir, principalmente agora com esse cenário, aqueles hospitais que não estão atentos à Lei Geral de Proteção de Dados ou à implementação, num vazamento de um dado sensível desse, principalmente frente a grandes personalidades que não podem se expor tanto numa mídia. Como ficaria essa situação? Olha, nós temos jornais hoje que divulgam listas, nomes de pessoas que estão infectadas. É muito importante que os hospitais